que estava me acompanhando no Facebook, ao vivo, agora me acompanhe novamente, em nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, para a irmã, que está ligando, não ligue para o meu celular, para nenhum desses celulares aqui, que está com Instagram e também que está com Facebook, porque nós estamos transmitindo a palavra do Senhor. Então vamos à palavra do Senhor. No capítulo 6 de Apocalipse, eu estava lendo aqui e vamos continuar, vamos ler novamente, porque a palavra tem que ser transmitida toda. Você que está aí me acompanhando pelo Facebook. Então olha só, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes que a dizer, como se fosse a voz de trovão, vem. Olhei e vi o cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi dado uma coroa a ele, que saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e para os homens que matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4 ser vivente que dizia, vem. Olhei e vi o cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar, com espada, com fome, com peste e com feras na terra. Quando abri o 5º selo, eu vi debaixo do altar almas das que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo e soberano, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que completasse o número dos seus conservos, o seu irmão que havia de ser mortos, como também eles foram. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Você que estava me acompanhando pelo Facebook, saiu um pouquinho do ar, você já pode entrar novamente, em nome de Jesus, mas vamos à palavra do Senhor. Queridos, nós não queremos aqui ter que dizer que obrigatoriamente tem alguma relação com a praga do coronavírus que está aí já nos 5 continentes, com essa profecia de Apocalipse. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Se você é cristão e você conhece o livro de Apocalipse, você conhece a palavra do Senhor, você sabe que a Bíblia tem mais ou menos 3.886 profecias. Mais de 1.900 já foram cumpridas. As outras não vão deixar de ser cumpridas nunca. Então preste atenção, o que eu quero dizer para você é que mesmo não tendo relação com isso que está acontecendo hoje no mundo, mas é certo que isso se cumprirá. Não sei quando, não sei como, mas o Senhor, tudo que escreveu aqui na sua palavra, inclusive no final deste livro ele disse, ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula dessa palavra. Então preste atenção, deixa eu dizer algo para você aqui. E eu comecei a ler sobre isso, porque o mundo está aí em pânico com relação ao coronavírus. Coronavírus nada mais é do que um vírus da gripe, só que ele tem uma formato de coroa. Então deram o nome de coronavírus. Ele tem um formato de uma coroa e o que está acontecendo é que ele é um vírus gripal. Ele é um vírus que tem dado e matado muita... Tem gente que fica alarmado, mas a Organização Mundial da Saúde disse que a gripe tem matado mais de 3 milhões de pessoas no ano de 2018, querido. Você já imaginou isso? E a gente fica achando que a gripe não mata, mas ela matou 3 milhões de pessoas.
Mas agora, como o vírus vem num formato que está até meio difícil de detectar uma vacina para ele, aí o pânico já se gerou em todo o mundo. Mas eu quero falar para você aqui é da profecia que está em Apocalipse. Aqui diz que quando o Senhor revela para João na ilha de Pátimo sobre o que irá acontecer, o mundo vindouro que teria que acontecer, primeiramente falou sobre as igrejas que estariam na terra. Depois, o Senhor entra na seção do céu. E aí começa a mostrar para João o céu. Depois que mostra para João como é que as igrejas na terra estariam durante todo esse tempo, agora o Senhor chama João e na sua grande revelação começa a mostrar o céu. E a primeira coisa, ele mostra um livro, e esse livro estava selado. E quando João chora para abrir aquele livro, de repente aparece o Senhor dizendo que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali e estava apto para abrir aqueles selos, aquele livro selado. E quando ele depara com 7 selos, e os 7 selos começam a ser revelados aqui no capítulo 6 de Apocalipse, está dizendo que quando ele abriu o primeiro selo, preste atenção, ouviu dos 4 seres viventes dizer, como se fosse uma voz de trovão, vem. E eu olhei e vi que tinha um cavalo branco, e o cavalo branco tinha o seu cavaleiro, era o cavalo e um cavaleiro montado. O que foi dado a ele? Olha só, nenhum cavalo, nenhuma peste, nenhuma praga, nem nada acontecerá no mundo sem autorização do nosso Pai e do nosso Deus. Então tudo aquilo que está escrito aqui, pode ter certeza que será cumprido, porque quem falou é fiel para cumprir a sua palavra, é fiel para cumprir aquilo que está determinado aqui. Continuo dizendo, não quero relacionar o que está acontecendo com a profecia de Apocalipse capítulo 6, mas eu quero dizer que está a revelação do capítulo 6, ela tem muito a ver com isso que está acontecendo aqui. Então olha só, o primeiro cavalo e o cavaleiro montado nele, ele disse que tem o seguinte, ele diz que lhe foi dado uma coroa para vencer e para vencer e para vencer. Esse cavaleiro nada mais era, o que nós estamos falando aqui desse selo, Deus estava mostrando para nós o anticristo que viria. Certo dia eu li na palavra do Senhor e me chamou muita atenção, porque naquele tempo de Jesus diz que na terra o anticristo já operava. E eu perguntava, mas como operava? Que até hoje a gente está esperando o anticristo, aquele que vem para querer dominar tudo. Mas o Senhor disse, mas ele já opera a partir de hoje. Porque assim como Deus nos prepara para entrar no reino de Deus, Satanás também está preparando muita gente para entrar no reino das trevas. E o anticristo já opera nas pessoas. As pessoas, elas são enganadas. As pessoas estão vivendo um engano sem fim. Então, Satanás também está preparando o seu anticristo há muito tempo. É por isso que nós estamos convivendo. A gente convive muitas vezes com pessoas que nos enganam, pessoas que mentem, pessoas que fazem as coisas da vontade do diabo e não da vontade de Deus. Então, vamos aqui. Aquele cavaleiro, o Senhor disse que foi dado a ele um arco. Olha só que coisa assim, ó. Quando o cordeiro abriu o selo, o cavaleiro tinha um arco na mão. O que é o arco? Vamos aqui agora analisar. O arco é um instrumento, uma ferramenta, uma arma, aonde você coloca na sua mão para tirar uma flecha ou um dardo. Ou seja, é lançamento. Quando você tem um arco na mão, você não tem uma arma de corpo a corpo na luta, mas é uma arma que é lançada. Você vai lançar. Então olhe só, o vírus, as bactérias, as pragas que estão por aí, geralmente elas são lançadas. Então esse cavaleiro, ele tem um arco na mão para justamente lançar alguma coisa, de alguma forma. Pode ser que seja um vírus lançando sobre a terra. O primeiro cavaleiro é assim, ele tem a arma na mão, é um arco, não há um contato de corpo, mas há um lançamento. E se você entender, o vírus
é lançado, ele foi lançado, a gente não sabe nem como, já disseram de onde tantas coisas ele veio, já disseram que é porque lá o chinês come morcego, o morcego então pica também o bode, aí come o bode, já disseram tanta coisa, mas na realidade ninguém não sabe como foi lançado esse vírus, ninguém está sabendo disso. Mas olha só, quando o cordeiro abre o segundo selo diz que tem um cavalo vermelho. Preste atenção, em cima do cavalo vermelho tem um cavaleiro, e esse cavaleiro, sabe o que diz? Foi dado poder para tirar a paz da terra. Então preste atenção que eu estou dizendo aqui, não é para tirar paz na China, não é para tirar paz na Índia, não é para tirar paz no Brasil, é para tirar paz na terra. E esse vírus já entrou nos 5 continentes que temos. Não adianta a gente ficar aqui especulando se verdadeiramente é o coronavírus que está aqui no capítulo 6, mas o crente tem que estar atento para aquilo que o Senhor está falando conosco, até porque o crente tem que estar informado principalmente da palavra de Deus, deixar um pouquinho a fofoca do WhatsApp e colocar-se diante da palavra do Senhor, olhar o que Deus tem falado conosco. Nós estamos dormindo, nós estamos dormente, ao invés de estarmos aqui lendo a palavra, que a maior profecia está na palavra de Deus, nós estamos ouvindo fofoca dali e da acolá. O que eu estou falando para você hoje é a palavra de Deus, é o que o Senhor está falando aqui. Então, segundo o cavaleiro, ele veio para tirar a paz da terra. E quem é que está em paz? Quem é que está em paz na China? Quem é que está em paz na Europa? Quem é que está em paz na América do Sul? Quem é que está em paz nos outros continentes? Todos eles já estão sendo infectados, todos eles já estão sentindo o efeito, a falta de paz é imensa, todo mundo correndo, compra máscara, compra não sei o que, e tarará, passa álcool gel, não sei o que. Preste atenção, a paz está sendo tirada, o segundo cavaleiro. Eu quero fazer uma pausa aqui para dizer para você algo. Eu me lembro que o ano passado me mandaram um vídeo de uma profetisa pregando em um grande congresso. E essa profetisa entrou no mistério. E quando ela entrou no mistério, ela disse que o Senhor disse a ela que ele ia soltar os 4 cavalos nos 4 cantos da terra. Eu fiquei prestando atenção para a palavra que Deus usava aquela mulher. E Deus usa os seus servos. E disse que o Senhor estava tão irado com a terra estava tão envolvida com a economia, preocupado em trabalhar 16 horas, o chinês trabalha muito, o japonês trabalha muito, estava tão preocupado com o dinheiro, com o trabalho, com o PIB da nação, o crescimento econômico da nação, que estava esquecendo que Deus é Deus e ele não será esquecido por aqueles que o buscam. Preste atenção, e ninguém quase atentou para isso. Mas olha os cavalos. O segundo cavalo, então, veio para tirar a paz da terra. Ora, quando você tira a paz da terra, agora vem o terceiro cavalo. Quando o cordeiro abre o terceiro selo, olha o terceiro cavalo que tem a cor preta. O terceiro cavalo diz aqui algo importante. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Olha só, quando você começa a sentir, a não ter paz, hoje o mundo está dessa forma. Hoje, aí daqui a pouco começa a faltar, porque o comércio de importação e de exportação, eles vão parar. Os navios chineses não estão encostando, não estão ancorando em porto nenhum. Ninguém quer deixar os navios chineses entrar. Por quê? Porque de lá está vindo. Foi lá que nasceu esse tipo de praga. Então, quando começa você a não deixar, a economia com certeza vai cair, qualquer país não vai subsistir, porque hoje o Brasil depende da China, a China depende do Brasil, os Estados Unidos dependem da China, os Estados Unidos dependem do Japão, o Japão depende dos Estados Unidos. Hoje nós estamos numa economia globalizada, ninguém pode de forma nenhuma
conter essa economia do jeito que está. Então você imagina, vai começar a faltar. Se essa praga continuar, se esse vírus continuar, vai começar a faltar o alimento na tua mesa, vai começar a faltar carne na China, vai começar a faltar a carne nos Estados Unidos, vai começar a faltar o óleo, a soja em outros países. Você imagina, a paz da terra foi tirada pelo segundo cavaleiro, mas o terceiro cavaleiro começa a dizer que as coisas vão encarecer, quando ele diz que uma servada vale um denário, e quando um punhado de trigo também vai valer um denário, ou seja, um valor grande, um valor imenso, as coisas vão ficar muito caras, vai ter pessoas que não vai ter condição de comprar. Irmão, o que eu estou falando aqui é que está na Bíblia Sagrada, e não adianta você dizer, não, eu nem leio o Apocalipse, porque eu não acredito nisso. Então, se você não acredita no Apocalipse, não acredite na palavra do Senhor. O que eu estou falando aqui, vou repetir, não vão dizer assim, pastor, eu disse que o que está acontecendo está no capítulo 6 de Apocalipse. Não vá falar essa bobagem por aí, pode até ser que seja, mas eu estou dando uma referência, preste atenção, eu estou lendo a Bíblia Sagrada, eu não estou dizendo, mas analise, Deus está dizendo que aquele que ler, que entenda, ele diz isso em Apocalipse também. Aquele que ler, que entenda. Logo no capítulo 7, quando ele fala dos 144 mil selados, ele vai dizer assim, quem ler, que entenda. Então preste atenção. Eu estou querendo aqui compreender, porque eu estou buscando a Deus pelas revelações. Louvado seja o nome do Senhor. Então o terceiro cavaleiro, em cima do cavalo preto, ele veio justamente para encarecer todas as mercadorias. Você vê, tem aí porto com navios lotados de peças, de acessórios. As fábricas de carros já estão parando a sua produção. Você imagina isso, o que é? Como vai encarecer todas as mercadorias, porque nós estamos numa economia global. Então até um vírus desse não vai atacar só a China, não vai atacar só a Índia, um vírus desse vai atacar todo o universo, porque está escrito também aqui, louvado seja Deus. Mas eu quero fazer aqui uma outra parada para você entender e compreender. No capítulo 6, quando nós vamos ter muita dificuldade de comprar e de vender, o que acontece? O Senhor bota um ponto e vírgula aqui, no capítulo 6, do verso 6, e diz assim, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. Aí ele bota ponto e vírgula, e não danifiques o azeite e o vinho. Eu fiquei assim preocupado, Senhor, tem muitos alimentos sem ser azeite, sem ser vinho. E por que tu está dizendo não danifique o azeite e os vinhos? Aí Deus pega e me dá uma revelação. Estou dizendo para mim. Você não é obrigado a acreditar nisso. Mas o que é um azeite? O azeite é o Espírito que está em nossas vidas. É a unção de Deus. Azeite é unção. O que é o vinho? O vinho é alegria. O vinho simboliza na Bíblia Sagrada alegria. O que Deus está dizendo? Venha o primeiro cavalo branco com arco, lança, vírus, bactéria, o que quiser. Vem o segundo, vai tirar paz de muita gente no universo. Mas o terceiro vai começar a escassez dos alimentos, das mercadorias. Não vai ser fácil você comprar, talvez você não tenha nem o dinheiro, nem um denário para comprar. E aí Deus diz assim para mim e para você: não danifiques o azeite e não danifique o vinho. O que Deus está dizendo é que com toda essa tribulação, não danifique o Espírito, a fé que está em vós. Não danifique a unção de Deus em tua vida. Você é crente. O crente tem que passar glorificando a Deus. Vai passar. Pode ter certeza que tudo isso passará. E Deus está dizendo: mas eu não quero que você danifique o meu azeite. Não danifique o vinho, a alegria. Crente tem que continuar na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não danifique o azeite. Não vá desdenhar do Espírito. Porque tem gente, pastor Toniel, que com menos disso abandona a casa de Deus, abandona a espiritualidade de Deus, abandona a unção de Deus que está em vós.
E Deus está dizendo, tudo isso é necessário, mas não abandone, não danifique o meu espírito que está em vós, não danifique a alegria de um crente. A alegria de um crente pode tudo, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo, olha, é necessário que isso vá acontecer, mas não danifique o meu azeite, não danifique o vinho que está em vós, não danifique. Ou seja, você, hoje eu vejo gente danificando a unção de Deus. Eu vejo gente dizendo assim, eu falava em línguas, eu profetizava, eu tocava num doente e curava, eu isso, eu aquilo, eu era. Ei, Deus está falando com você, não danifique o espírito que está em vós, não danifique o azeite que está em vós, não danifique o vinho, a alegria. O crente tem que estar alegre. No meio dessa tribulação, não é para crente ficar com medo de ir para a igreja. Ah, não, porque chega lá, tem alguém gripado. Olha, o evitar é normal, mas você não pode danificar o azeite. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque crente que é crente não tem medo de morrer. Crente que tem convicção da sua salvação, permaneça com o azeite de Deus, permaneça com a unção de Deus, permaneça com a alegria de Deus. Hoje eu vejo até as emissoras evangélicas mais empenhadas em dar ciência do que a palavra do Senhor. A gente vê que agora debate é só psicólogo, é psiquiatra, é não sei o quê. Eu não tenho nada contra nenhum, porque também sou formado. Mas hoje aqui nós estamos para pregar o evangelho do Senhor. O crente de verdade não pode ter medo de morrer. Você tem que ter convicção da tua salvação. Se aprove a Deus a você ir para o céu, glorifique o nome do Senhor. Mas não fique danificando o espírito. Não fique vendendo o espírito. Não fique achando que o politicamente correto é que está correto. Não é verdade isso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O pessoal aí está fazendo show gospel. Esquece que Deus é que é o dono de todas as coisas. O dono de todas as coisas. Você vai hoje para ouvir um louvor de Deus, não ouve não. Chega lá, é só exibição. É crente em cima de um palco, de shortinho, querendo cantar. Que conversa é essa? Estamos perdendo a unção de Deus. Estamos perdendo a graça de Deus que está em vós. Não faça isso. Persevere. Persevere. Persevere a unção do Senhor. Deus está falando com você. Não tenha vergonha da unção que está sobre vós. Fale. O terceiro cavaleiro. Agora eu vou falar do quarto, querido. Depois dessa dificuldade comercial que vai haver, vem o quarto cavalo. Esse quarto cavalo, esse cavalo é amarelo. E o nome desse cavalo é o cavalo da morte. Mas é claro, depois que vier dificuldade aqui, lançar o vírus, a morte teria que estar seguindo. E olha só o que acontece. No capítulo 6, no verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente que dizia, vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte. E o inferno seguia. Porque quem é o pai da morte é o diabo. O Senhor é o pai da vida. É claro que no meio de tantas coisas que vai acontecer. O que eu estou dizendo aqui é o que vai acontecer. Eu não sei se está acontecendo, mas vai acontecer e não adianta que tu não escapa, nem eu vou escapar. Está aqui na Bíblia Sagrada. E não adianta querer não ler Apocalipse, porque vai acontecer. Você está entendendo isso? Você está entendendo? O que eu estou dizendo aqui é o que está escrito, é a melhor profecia na terra essa aqui. E aquele cavalo amarelo era a morte, e o inferno seguia. O inferno seguia, olha só. E foi dado o poder sobre a quarta parte da terra. Vai morrer quarta parte da terra, numa grande praga lançada na terra. Hoje a terra tem 7 bilhões de habitantes. Quarta parte é quase 2 bilhões de morte. Você está entendendo isso? Isso vai acontecer, porque quem está falando aqui é o Senhor, é quem revelou. Não adianta, vai acontecer. Mas pastor, e nós também vamos morrer no meio dessa circunstância. Mas olha só o que Deus diz assim, ó. E quando abri o quinto selo, vi debaixo do altar almas
das que foram mortos por causa da palavra de Deus. Por isso é bom, fixe na palavra de Deus. Não danifique a palavra do Senhor. Não danifique a unção que está na tua vida. Não negue teu Cristo. Não negue, porque você vai ser visto lá no altar de Deus. E Ele vai te vestir. Olha aqui o 10, como é que está dizendo? Você que foi morto pela palavra do Senhor, por causa do testemunho que vocês deram diante do anticristo. O anticristo vai matar muito cristão. Quando o cristão vê que a igreja foi arrebatada e ele ficou. E o anticristo começa a impor tudo isso. Pode ter certeza que ele vai matar muitos. Mas não negue a palavra do Senhor, porque o teu lugar está reservado no altar de Deus. No altar de Deus. No versos 10 o Senhor diz assim: Quando aqueles que estão mortos debaixo do altar disseram para Deus: até quando, ó verdadeiro, santo e soberano, tu não vais julgar e vingar o sangue dos que habitam sobre a terra, aqueles que nos mataram? O Senhor diz assim: foram cada um deles, e foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. Olha só que coisa linda, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Tuas vestes já estão lá guardadas. E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que completasse o número dos seus conservos, e o seu irmão que havia de ser mortos, como também eles foram. Olha só, Deus é longânimo. Deus está dizendo para aqueles que já morreram primeiro, disse: não, eu não vou agora me vingar, aguarda mais um pouquinho, porque ainda tem pessoa lá minha, ainda tem pessoas se arrependendo, está na hora de você se arrepender, está na hora de você começar a falar com Deus, está na hora de você dizer assim: Senhor, nem que eu seja guilhotinado, nem que eu seja enforcado, mas eu quero estar no altar de Deus, vestido com essas vestes brancas do Senhor. Deus é longânimo, Ele está te aguardando, Ele está te esperando, e essa é a palavra de Deus hoje, para o meu e para o teu coração. Vamos ouvir esse hino, e logo depois, eu quero orar por você. Continue pelo Facebook, continue me acompanhando, continue mandando o teu WhatsApp, porque eu vou orar por você, e eu tenho certeza que você não vai danificar o azeite, e nem vai tirar a alegria do teu coração, por causa de coronavírus, por causa de nenhum vírus da terra. Você vai continuar louvando e glorificando, e hoje eu te espero para nós glorificarmos junto o culto do Senhor Jesus. Todo mundo vendo, tá todo mundo ligado na melhor. Aleluia, Jesus. Você que está me ouvindo aí, louvado seja o nome do Senhor. Muita gente aqui no Facebook, louvado seja Deus. A Cheryl Hells está me assistindo, né? André Martins, obrigado, meu querido, está me assistindo. A Kelly Silva também me assistindo. A Juliana Karina me assistindo, louvado seja o nome do Senhor, né? A Edna Serra me assistindo, Antônio Paulo me assistindo, a Creuza Vidal me assistindo, louvado seja o nome do Senhor. Daniel Ataíde também me assistindo, louvado seja Deus. Estou lendo o pessoal aqui do Facebook, depois nós vamos ali para o Instagram. Nós aqui também está me assistindo, Aparecida Souza, lá em São Paulo, junto com o Domingo. Olavo Santos, obrigado, meu pastor, que Deus abençoe, está me assistindo, louvado seja Deus. Aqui tem uma mensagem do José Barbosa Santos, ele diz: Jesus é bom, a pré-vigília foi uma bênção de Deus, nos abençoe, um abraço, pastor. É o John da Assembleia de Deus, Alto de São Sebastião, tá certo, John? Deus abençoe. A Tisa Cutrim está dizendo verdade, eu de Raulino, eu acredito. Olavo dos Santos, verdade, meu pastor. A Francinária está dizendo, grande homem de Deus, obrigado. Eulimar Barbosa, muito obrigado, meu pastor, que Deus te abençoe sempre. Obrigado, querida. A Débora Guiar também está me assistindo, louvado seja o nome do Senhor. A Débora está dizendo: a paz do Senhor, meu pastor, que Deus lhe abençoe, obrigado. A Carol Barreto também me assistindo, né? A Juliana Karine está dizendo: a paz do Senhor, Jesus, meu pastor, estou aqui na escuta, Jesus é bom. A Luciano Milhome, a Kelly Silva está dizendo: amém, pastor, obrigado. A Elaine Raulino, minha querida prima, que Deus abençoe. José Sampaio Júnior, a paz do Senhor Jesus Cristo, obrigado. Eduardo Molone também me assistindo, obrigado. Louvado seja a Vanusa Prado me assistindo. O Santos Coelho me assistindo. A Luciana Milhome está dizendo: que Deus continue te abençoando. O Senhor é contigo. Profeta
das últimas gerações, obrigado. Louvado seja a Vanusa Prado, a pastora Luciana está me assistindo, obrigado, pastora. Pastora Luciana está dizendo amém. A Darlene Oliveira está me assistindo, a Débora Costa me assistindo. O Gilson Abrantes está dizendo amém, glória a Deus. Por isso, obrigado. A Elaine está dizendo amém, obrigado, Elaine. Deus abençoe, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristiane Santos está dizendo: nenhuma praga chegará à nossa tenda. Pastor Eudes, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Rafa Mendonça está dizendo, a paz do Senhor, meu pastor. Palavra maravilhosa. Muito obrigado. Elaine Raulino está dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. É verdade. Louvado. Gilson Abrante está dizendo: a pré-vigília foi uma bênção de Deus. Paulo Ribeiro também nos assistindo. A Rose Gama também está nos assistindo. Obrigado, Rose. Deus abençoe. E aqui no Instagram, né? Muita gente também. O Instagram está mais lotado ainda do que... Meu Deus, o Instagram está uma bênção de Deus. Agora, deixa eu ver se eu leio aqui, né? A Eli Rosa, porque Instagram tem, né? O pessoal, geralmente, a Kelly, todo o povo aí do Instagram. Muito, olha o tanto de gente aí. Maravilha. O Instagram. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se dá para ler depois, mas nós vamos concluir.